Caralho, mano, bizarro esse bagulho. Não tinha... Isso é de hoje, isso? Mano, é de hoje, né? Porque esses bagulhos de trend é de hoje, é do dia, né? Mano, 30 do 3, né? 30? Tempo já. Ah, então não é de hoje. Tralaleiro, tralalá. 8 do 4 e a gente tá ouvindo o tralaleiro, tralalá. E lembrando que o Ferreirinha está harmonizado, só informação. Mano, mas isso é verdade mesmo? Quando que ele harmonizou se tem jogo? Mano, não sei qual. Quando que ele arrumou esse tempo ainda? Não sei, mano. Não tô treinando, filha da puta? É o Tricas. Bem-vindos a mais um Não Grita Gol, esse que é o nosso podcast aqui sem frescura, só na bola. Estamos mais uma vez, acho que tá ficando cansativo, mas estamos aqui novamente na sua PlayStation, a gente tem que prestigiar esse espaço maravilhoso que é cedido pra gente. E se você não conhece a sua PlayStation ainda, tá vacilando, é só usar o cupom GG5 e ter 5% aí de desconto pra fazer a festa da criançada, pra vir curtir, assistir um jogo com os seus amigos, tomar uma cerveja. Happy Hour. Happy Hour era uma boa, hein? Happy Hour era uma excelente. Vale a pena, mas né? vocês estão no Tatuapé, eu trabalho na Zona Sul, tem Moema. Foda-se, tem Moema. Tem muito. Então é isso aí. Camizão, como tem sido sua semana? Tricolor com vitória na Libertadores, mais um desempenho mais ou menos brasileiro, como é que tá? Pela vitória na Libertadores dá pra dizer que tem um mínimo de respiro de felicidade, né? Mas quando entra em campo pelo brasileiro é só desespero, não tem muita alegria. E tudo que me irrita, falei nisso no outro episódio, é que todo começo brasileiro é essa merda, né? Todo começo brasileiro é essa, não engrena, vai ganhar a primeira vez lá pra sexta rodada, é sempre assim. Aí engata 2, 3 vitórias, aí começa a perder de novo, nunca disputa, é um inferno isso, não aguento mais. Dito isso, tá bom, a semana tá boa. Tá bom, começou bem. Terçamos. E você, Rinaldo? Marcão, tô bem também. Hoje teve uma atuação histórica. Esse aqui, ó. O maior Londres. da Inglaterra? O gigante não. Eu sou Ok, honesto. tá bom. O gigante de Londres, mas é o maior de Londres. Tá. É o maior de Londres. Não, sim. Tá bom, Fez ok. uma atuação hoje memorável, emocionante, histórica. Mas pena que na volta É 5 é no Bernabéu. 5-1 no Tem um Bernabéu. cara lá, não é nem o cara lá de cima. O cara lá de baixo vai trabalhar. Canal de baixo, vai. De baixo Ele vai trabalha. Ele trabalha todo o jogo no Bernabéu, ele faz um trabalhinho. Real Madrid no Bernabéu está para qual Palmeiras no Campeonato Paulista? Brasileiro. Abel E pós-intervalo. E aparentemente no brasileiro Sim, também. Também tem a gente vai falar disso. Então Ferreira em todos os campos que ele pisa. Vocês viram que vazou o áudio do VAR, né? Mas será que Vazou 10, foi na divulgado. Espanha? A Espanha não é um país tradicionalmente conhecido pela miscigenação, principalmente das religiões de matrizes africanas, né? Será que ainda assim as cabras vão de ralo lá? Ou é outro encantamento que tem dos lados de Madrid? É que eu acho que não tem mais nem o que oferecer. Já foi feito um pacto que é: você trabalha daqui, eu trabalho daqui. Aqui, né? Você trabalha dali, eu trabalho daqui. Você faz o seu, eu faço o meu. Faz e o a seu, gente- eu faço o meu. A gente fecha esse acordo assim em conjunto, entendeu? Não precisa nem sacrificar a cabra. Então de 3-0 pro Arsenal vai se virar 5-1 no Bernabéu. Vai virar um 5x1 5-1 tranquilo. Hat-trick De virada. Nossa, 5x1 de virada, sai perdendo de 1x0 aí. Gol do Courtois de bike no último minuto. Pois é, 82, 83, 86, 89, tudo é daquela sequência, Real Madrid. que a gente gosta. é jogo pra fazer fortuna, tá? Se você quiser ficar rico, pode É jogo pra fazer aqueles, fortuna na bet. aqueles 10 ali Porra, que quando faz falta Bota pra você. Real tá Madrid ligado? classifica. A odd vai estar Amigão, 1 bilhão e você vai. Você que recebeu o seu salário, É. pagou as contas e sobrou, sei lá, 1000zinho que era pra emprestar pra mãe, algo do tipo. Dezinho, vai de Ó, dezinho. bota na bet e multiplica por 20, juro. É aquela bet que você faz, mas ao mesmo tempo você tá firmando um contrato com o demônio. É. Você até ganha, mas Isso aqui- você começa a fazer parte isso do aqui pacto. vai, mas vai ter volta, né? É ida e volta. Vai ganhar dinheiro, mas esse Além dinheiro da vem Champions- manchado. Além da Champions ser de volta, esse contrato vai ser também esse acordo com o que não pode Coisa- ser citado. coisa vai ruim. ser ida e volta também. O inominável. Você vai ganhar da ida, mas na volta tem seu preço. Toma cuidado. Dito isso, não incentivamos jogar em casas de apostas. Toma cuidado. Não faça isso. Até porque nenhuma patrocina a gente. O dia que patrocinar, a gente fala alguma Joga coisa. com responsabilidade. Aposta mas- é crime, até pra mim é crime, a não ser que uma casa de aposta resolva patrocinar a gente aqui. Que Exato. eu falo que eu já fiz na minha vida também. Escutou o Sportsbet.io? Queremos você aqui. Qualquer uma. Superbet. Luva Bet. Luva Bet. Luva Bet. KTO gosta de youtubers. Estrela Bet. Nem qualquer uma. É isso. Dito isso, É exato. Termos e Vamos condições se falar- aplicam. Vamos falar de mais um giro da rodada NGG.
E vamos falar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que, diferentemente da primeira rodada, que foi bem ruim, em questão de qualidade de jogo, essa foi um pouquinho melhor. Ok. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Tá? E aí eu vou começar falando dos resultados aqui, tá? Tá. Então vamos lá. O Grêmio perdeu pro Ceará. Em Ceará. O Imortal perdeu pro Vozão. Que sempre morre, né? O imortal que sempre morre. Por 2-0. Com um gol maravilhoso no final do jogo. Não sei se vocês... Quem teve o prazer de ver este gol? Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada do Campeonato Seu Brasileiro. goleiro tá indo para. Aos 90 minutos, Thiago Volpe na área. Mas tem uma questão sobre esse gol. Né? Questão. Tem uma questão, que já é para manter o nível de atuação e envolvimento do Grêmio com a torcida, como vai ser o final do campeonato. Vai chegar no final do campeonato, o Grêmio vai estar brigando para cair, para não cair, vai ser esse desespero. Então o Grêmio já está à frente do seu tempo. Exato. Ele já está aplicando agora, na segunda rodada. Será feito lá. E será, exatamente. O nome disso é estabilidade, constância, planejamento. Projeto de futebol. Assim, é o projeto de futebol do Grêmio. Esse lance do Thiago Volpe foi bem discutido durante a semana. Porque assim, até entendo. Tá 1-0, perder de 1 e 2 não faz diferença. A chance de alguém ser rebaixado por saldo de gols é impossível, quase. Não é tão difícil. Olhando ano passado. É bem difícil. Raramente isso. É difícil, bem raro de acontecer. Mas assim, na segunda rodada, mano. Pô, que loucura é essa? Segunda rodada. Eu vi um depoimento do Chorume do Grêmio. Segunda rodada. Grande Chorume do Grêmio. Que ele fala basicamente nessa linha assim, também. Eu até entendo, tal, mas ele fala algo assim, não vou saber as aspas corretas, tá. Mas ele fala algo assim. É a cara do time que dá merda. Sim. O goleiro ir para no segundo rodada brasileiro é a cara da merda no final do ano. Você já começa na segunda rodada compilar imagens. Essa loucura. Pro rebaixamento. Exatamente. Aquele videozinho do rebaixamento do Grêmio 2025. Que isso, mano. Esse já vai ter corte da segunda rodada, que é o gol que o goleiro tá na área. Tentando cabecear, que é uma coisa totalmente questionável. O primeiro, o Thiago Volpe é baixo. É um anão. É baixo. A gente falou disso agora. Segundo, quantas vezes na semana um goleiro treina um cabeceio pra fazer o gol? Se os caras reclamam que não tem tempo nem de treinar. Se tiver o pouco de tempo de treino que tem, você tá treinando o goleiro cabecear, tem alguma coisa errada aí. Bola parada, vem meu goleiro aqui cabecear. Não é possível, assim. Se não tivesse tomado o gol, a gente não tinha falado nada. Mano. Quando toma o gol, tipo assim, eu tava falando com o Vinaldo vindo pra cá. Tipo, o Rogério Ceni batia falta, pô, se estava na barreira, fudeu, né? É, um desespero. Só que não tomava o gol. Tomamos acho que uma vez, o Roger do Fluminense fez no meio campo da saída ainda. Deu tempo de voltar, o São Paulo moscou, aí o Fluminense deu a saída, que foi gol ainda. E tomamos o gol, que é inacreditável. Né? Porque o time estava posicionado e nós tomamos gol. Tava só o Rogério moscando na intermediária. Fora isso, nunca não lembro nem de ter passado perigo. Então, não dá. Não lembro. Era só alguém ceifar que a gente não ia falar disso. Era só dar uma ceifada no meio. Tinha que ter dado ali pra salvar. Tinha que dar no meio. Dito isso, a reação do Farid é uma coisa de maluco. É incrível. Que toma o gol, ele tá na live, ele fala assim, ele olha pro lado e fala: tomamos um gol sem goleiro. Tomamos um gol sem goleiro. E aí. Infelizmente, pra ficar melhor assim, né, só tinha que ter mostrado a hérnia novamente. Mas ele não mostrou. Dessa vez ele não mostrou. Deixa eu passar. Eu me preocupo um pouco com o Farid, que ele já tá numa idade que pô, não dá mais pra passar. Esse velho vai morrer em live. Esse velho vai morrer em live, escuta o que eu tô falando. Pode clipar aí. Tá perigoso. E assim, só pra fechar também do jogo do Grêmio, só mais um comentário, mais um gol de Pedro Gil. Perfeito. Ele vem pra história do campeonato. Meteu uma bola na trave, um travessão, numa jogada de canhota de fora da área. Que isso, gente? É Ibrahimovic? Não foi o Pedro Raul que É Ibrahimovic ou o Pedro Raul? É o Pedro Raul que o time contratou. Não foi o Pedro Raul que tinha menos gol que o Thiago Volpe, isso aí. No México. Aliás, quem bate, né? Que confronto de titãs. E fez uma excelente partida. Não só pelo gol, mas ele sustenta no pivô. Sustenta muito bem no pivô. Inacreditável. Outro jogador. É que foi pro Alvinegro. Vamos ver até quando dura isso. Foi o que eu falei no último programa. Foi pro Alvinegro do tamanho dele. É um jogador que tem, claramente, já tem teto. Vamos ver até onde dura isso aí. Estamos na segunda rodada. É um jogador que tem teto. E pegou um Grêmio que tá treinando pro rebaixamento. Que tá com o goleiro indo para já.
posto tudo que a gente colocamos aqui, o Grêmio tá treinando por baixar. Tem isso. Perfeito. Grêmio do bom e maluco Igor Serrote. Fim. O louco do Igor Serrote. Somos seus fãs. E aí, vamos falar de outro alvinegro. Duelo de alvinegros. Corinthians e Vasco da Gama. Que deve estar difícil ser torcedor do Vasco. E o Corinthians 3-0. Jogo controlado, tranquilo. O torcedor do Vasco hoje tá com dificuldade para sentar. Era pra ter sido 5, teve 2 gols anulados. Mal anulados, ó. Foi mal. Eu acho discutível, que foi o primeiro, né? Do Bidu. Que assim, puta, achar falta ali também. Mas esse trança-pé é foda. Eu fico meio assim, porque, tipo, o cara. Não, mas esse não dava pra dar falta. Eu acho que não é nem falta, é a vida. Mas eu entendo. Mas é um trança-pé. Eu acho que é discutível. Tá ok. Eu aceito loucura. discutir, mas pra mim é falta. O segundo é loucura. Também o acho. segundo que eles anularam. Também acho. Porque assim, eles só anularam porque o Pitão é ruim. A gente pode cravar isso aqui. Que é um bom precedente. Eles só anularam porque o Pitão é ruim. Porque Coitado. ele tentou dominar a bola e errou. Ele errou o domínio. Perfeito. Não é que a bola desviou nele. Perfeito. Ele, tipo, tá inteiro na jogada, ele vai dominar de coxa, dominar pra trás, aí aparece o Gilberto e rouba a bola. É muito tadinho. E a jogada vai, a jogada volta pra zaga e troca, passa, chega no meio e faz gol. Bizonho. Mas, claramente, eles só anularam porque o grandioso Lucas Piton, ou como eu gostava de chamar, eu e grande parte da torcida, de Lucas Pitonto, é muito ruim e dominou errado. Não sabia dessa. Dominou errado. Lucas Pitonto. Me pegou. Lucas Pitonto é muito ruim. E dominou errado. E aí os caras, o grandíssimo Anderson Daronco, né? Nossa. O ótimo técnico, o ótimo árbitro, Nossa. Anderson Daronco. E a sua cabine de VAR também, mega competente, assim. Eles acertam todos os lances. Fora os bandeirinhas, os quarto árbitro, pô, é uma equipe coesa, que sabe da regra, que sabe comandar um jogo. Não gosta de aparecer na TV. Não, ele quer comandar o jogo, só apitar e ir pra casa, só que é isso. Conseguiu errar em 2 lances capitais, né? Fora o que ele arrastou o jogo pra descansar, né? Que os caras falavam que ele ficava dando bronca em Ele jogador, pra timar o ele jogo. vai, fala com o cara. Que é pra respirar, né? Tem que dar uma respirada. Fica a dica aí, né, Quer cara? aparecer na TV também. Mano, é que Vamos parar de ciclar um pouquinho pra dar uma diminuidinha, né? Uma desinchada. Pra conseguir ter. Agora não precisa mais do book, ele precisa do cutting agora. Tá na hora de sair da trimbolona, porque já tá ficando pulmão, já tá. Perfeito, daqui a pouco vai ter uma embolia pulmonar. Tira a tribuna, vamos botar um Mozambique aí, Daronco. Isso, perfeito. O Monjaro. Nelsoro. Mojaro. Tá precisando respirar, aparentemente. respirar o Nelsoro. Eu tenho o Nelsoro aqui, se você quiser, Daronco, só dá um toque aqui que eu compro pra você também, sem problema. Aqui dentro do nosso Soccer Stadium. Eu sou um cliente assíduo dessa marca, uso bastante. Quiser nos patrocinar. Pra dormir é 2 pininhos. Queremos você aqui. Rapidinho, então se você quiser, Daronco, só dá um toque, eu te levo um tempo todo nenhum, não. Vai dormir ali, está com dificuldade de dormir, acordou 3 da manhã, assim, sem respirar, pum, já vai, acabou. volta pra dormir. Se tá correndo aí, não conseguiu acompanhar o Yuri Alberto ali e o João Vitor correndo, difícil, pega Aliás, aqui, que atuação do nosso zagueiro João Vitor, né? Memorável. Ele falhou em 2 gols e fez um gol contra. Um golaço contra de cabeça. O Léo Jardim também grotesco, né? No lance. Falando em gol contra, é um pouco off-topic, daqui a pouco. Vocês viram o gol contra que saiu no jogo do Real? Então, esquece, porque ninguém viu. Então, mas foi um golaço, que a bola vem tipo assim na entrada da área pro cara, assim, na quina da área, pro cara do Valência, acho que é o time, ele dá um 3 dedos, moleque. A bola faz a curva assim, pra tentar bate na trave afastar. e entra. Pra afastar, ele dá um 3 dedos, a bola faz a curva, bate na trave e entra. Golaço. É o pacto, né? Golaço. É o pacto. Vocês veem isso. Mas assim, a massa do Corinthians. Amasso do Tem muito Corinthians. que comentar do Vasco, Temos. só sinto Então, dó. do Vasco. O Carilli que entrou com reserva também. Tem coisas interessantes pra comentar do Vasco, porque assim, deve estar muito triste o torcedor do Vasco, porque toma 3 do Corinthians e um empate amargo contra o Melgar, tipo, ganhando de. Melgar que é o 3 a 1. Corinthians do Peru, né? Tava 3x1 até os 80. acho Tava que foi 3x1. Mostrando Mano, todo o poder de 3 a 1 controle até os 80. mental da equipe do Vasco. Né? Que o Carilli, no melhor estilo Carilli, faz 3x1, bate Vasco 80, que sai acaba- Verrete, sai Coutinho. Vasco que acaba de entrar em campo aqui pra jogar contra o... Algum time aí. E promete ser mais um jogo sofrível, hein? Da torcida do Tem Vasco. aí, promete ser Puerto Cabello. Promete ser um jogo sofrível, mas Vai ser muito bom. Porto Cabelos. O Vasco que descansou pra esse jogo contra o Puerto Cabello. Isso, porque contra o Corinthians entra misto. poupou os craques, né? Poupou os craques. Poupou os craques pra jogar contra o Puerto Cabello. Mas Em é São isso. Januário. Ok. Pode passar. E aí, indo pro próximo jogo, o Botafogo. Nada novo aqui, eu acho que ganhou do Juventude 2x0. Assim, ganhou de Juventude, mas eu vi... Você viu? Tive o desprazer de ver esse jogo. Ruim.
Porque assim, o segundo tempo foi de boa. Poupou, bota. Acho que não poupou não. Bota, jogou botou? Não, jogou com o Igor Jesus, jogou com o Arthur. Ah, foi o Igor dele, inclusive. Igor Jesus. O Igor Jesus fez o segundo eu não sei quem fez. Não sei se ele Foi fez Matheus dois até. Ponte, eu acho. Matheus Mas Ponte, assim, isso mesmo. Matheus Ponte. o primeiro tempo do Botafogo, meu... Foi qualquer coisinha. Foi uma gracinha. Uma Que gracinha. preguiça dos caras que jogavam futebol no sábado à noite. Que preguiça, nossa. No segundo tempo eu já também assim, fiquei um pouco irritado com o jogo, já dei aquela moscada, sabe? Básica. Sonequinha? Não, não é nem sonequinha, mas você pega o celular, vê um videozinho, o jogo tá uma completa bosta. Aí você Pegou o celular, ele vai 20 minutos de jogo que você nem já vê. vai, você nem vê. Aí você vê o nadador gritando gol, aí você dá uma olhada assim. Mas Mas assim, eu o primeiro tempo trabalhei, foi nossa. chato demais, mano. Chato demais. Esse Botafogo É bem burocrático. piorou muito o Botafogo. Meu Deus do céu. Eu assisti o jogo do Botafogo na rodada passada, é bem burocrático o time. Nossa, piorou muito com aquele Renato Paiva que foi Aí, já tá. chicota. Chacota não. Chicota. Chacota no Bahia. E aí ganhou E já, o cargo de técnico atual campeão brasileiro e, de Libertadores. e já começou a trajetória dele discutindo com o jornalista, né? Não foi isso? Eu acho que foi. Foi ele? Discutiu. Foi, não foi? O jornalista? É. Eu não sei, eu Sei vi lá, que ele fez enfim. aquela ceninha básica que agora todo treinador tá gostando de fazer, que é no meio do campo, que ele puxa um jogador e faz, não, você tem que fazer aquilo, pra porque mostrar tem trabalho. mil Fingir que tá câmeras trabalhando, nele, né? fingir que tá trabalhando. Todo treinador tá gostando de fazer isso agora? Quem nunca fingiu que tá trabalhando também, que atire pro Não. Ele Aceito. tem o meu apoio. Mas eu vi que ele fazendo isso com um jornalista eu não vi não. Reconheço que eu não vi. Mas pode ter sido, não vi nada, em português, né? Português gosta Então, da parece que na jornalista. entrevista deu qualquer problema. Mas assim, joguinho. Talvez pode ser uma entrevista antiga que eu vi agora. Foi um joguinho tão ruim que nem vale a pena a gente passar tanto tempo. Já pode ir pro próximo tempo. Tá. Vamos lá, próximo Atlético Mineiro e São Paulo, jogo de... Já pode passar pro próximo, porque esse foi horrível também, né? Esse jogo eu Jogo assisti. de 3 expulsões, Caleri, Ianco Não, vai. Eu vou ser sincero. O Zubeldia que em breve terá mais cartões vermelhos que Sérgio Ramos e Pepe Sim, juntos. Eu vou ser sincero sobre esse jogo. Estava se desenhando um jogo bom, o São Paulo estava bem no jogo. Só que a partir do momento que a arbitragem começou a conduzir meio errado ali, aí o São Paulo também se perdeu um pouco no jogo, ficou um jogo bem ruim. Mas os primeiros 15, 20, 25 minutos do São Paulo foram bem bons. Contrariando a minha expectativa quando eu vejo a escalação e vejo lá Ferrarese, Cedric, né? Sem Lucas, sem Oscar e tal, mas eu nunca falei bem do Cedric, né? Eu sou coerente, eu não falei bem ainda. Né? Você tá começando a falar mal, você tá falando do Cedric. Eu não consegui falar bem dele ainda. Você tá analisando o Cedric. Quando eu falar bem, aí a gente... Até o momento foi só ruim, Que consegue ser... A lateral do São Paulo, direito do São Paulo, é aquela velha mística, né? Quem é melhor é quem tá de fora. Isso. Sempre o melhor é quem tá de fora. O melhor é sempre que não Quando tá joga o Cedric, você quer que entre o Igor. Puta, que saudade de Vinícius. Quando joga o Igor, você quer que volte o Cedric. É assim, Quando joga os dois em sequência, se nem vai bem, você fala assim, poxa, Meu Deus, melhor botar o Ferrarese mesmo. Aí você bota o Ferrarese, Sabino ali, faz a do Sabino ali. bota o Mike da base. Enfim, é horrível. Essa lateral direita aí é um negócio que pode deixar a gente maluco. Dito isso, era um bom jogo do São Paulo até o juiz perder o controle do jogo. Aí teve... tem o protocolo que é jogar contra o Galo, né? Primeiro que quando joga em Minas, o Galo sempre tem erro de arbitragem. Nós tomamos um gol de mão ano passado, não anularam. Dessa vez o Lianco não foi expulso. E pra completar ainda, depois do jogo tem post do Hulk falando que o Galo foi roubado, né? Num pênalti que ele tentou cavar lá em cima do moleque. No melhor estilo Hulk também, né? Que é brincadeira, no melhor estilo Hulk. É uma choradeira que é... loucura. Assistir jogo do Galo é pra quem gosta muito de futebol ou tem muito problema mental. Porque você assistir o Hulk jogar é um negócio, assim, é irritante. É irritante, porque é irritante. Enfim, São Paulo prejudicado, mas fez até que um bom jogo até uma parte do tempo. Saiu um pontinho. Um pontinho. Não, Válido. é modo início de campeonato. São Paulo não ganha, isso aí pode ficar tranquilo. Demora, É mais umas assim, 2, 3 rodadas pra ganhar. Demora 10 rodadas pra ganhar. E já dá até pra gente começar um pouco do assunto arbitragem, que vai ser bem abordado aqui. Nossa. Eu achei a expulsão do Caleri discutível. Bem Eu acho que discutível. dá pra expulsar. Eu não Existe fiquei- um mundo. Eu não fiquei tão, tipo, caralho, que absurdo. Não, quando ele expulsou o Caleri, porque ele dá uma deixada do braço, mas assim, ele não olha e deixa. Não, né? Ele foi só, tipo, obra do levanta o acaso braço. ali, exato. Ele vai Só que aí eu acho subir discutível, e aí se ele fica... olha e deixa o braço, aí... O que me aí pega é que não pega o cotovelo, pega o antebraço. antebraço, que é. Se ele quisesse arregaçar, ele tinha dado É. o cotovelo e pegou o Tipo, antebraço. eu acho que essa questão, ele não quis tanto matar o cara. Não. Mas ele dá uma deixada no braço, assim, que eu acho que E por até mais dá que mais o Caleri discutível. seja um jogador chato, ele não é O que maldoso. me incomodou um pouco nesse lance é que o jogador do Atlético Mineiro ele não ataca a bola. É, ele tá meio Se ele, pra trás, assim. se ele atacasse a bola,
É meio que, tipo, ele vai de encontro a... né? Exato. Ele vai... Pô, Cabeceou. Ele foi burro, porque o Caleri botou o corpo na frente e mesmo assim ele fez o movimento de cabeceio, ou seja, ele é maluco. Então, quanto o nosso querido Igor Serrote, que se jogou de cabeça numa bola onde o cara tava chegando pra chutar. No pé do jogador do Ceará. Então, assim, então eu achei meio... achei indiscutível. Isso é discutível. Mas assim, eu não achei que... discutível, né? Em breve a gente vai começar a chegar nos jogos aqui que tiveram erros gravíssimos. Tava lembrando aqui uma solicitação de menção num programa aqui, já recordei, eu trago esse ponto aí. Boa. Então vamos seguir o próximo estreia de Renato Gaúcho. Nossa, Jesus. Com vitória contra o Bragantino. Sabe Deus como, né? Eu acho que era isso que eu... Gol nos acréscimos. No final, 90 e alguma coisa, pode ver. Nos 92. Era isso que o Fluminense queria, né? Uma vitória. Sim, eu não assisti esse jogo, mas pelos melhores lances. Que foram poucos. Não, parecia que foi meio corre-corre, tá ligado? Jogo aberto. Mas aquele jogo jogo aberto. Os dois marcam, né? Então, aquele jogo aberto que é meio aquela trocação franca, tá ligado? Isso, foi. Que é tipo, mano, uma loucura total. Você vai, eu vou, você vai, eu vou. Loucura total. Futebol total. É a Holanda de 74, né? Futebol total. É o carrossel holandês. Carrossel tricolor. O carrossel Grená. Contra o carrossel energético. O carretel energético. Carrossel Energy Drink. Enfim, eu vi um pouco desse jogo aí, assim, fraquíssimo tecnicamente, a correria danada realmente. Agora, é daquelas vitóriazinhas que o Fluminense tira, você não sabe da onde, que lá na frente é o que salva. Que é isso ou o STJD, entendeu? O Fluminense oscila assim, ou não cai por causa do STJD, ou não cai por causa dessas vitórias que ele arruma assim. Porque merecimento. Apesar que o Bragantino, a gente já falou aqui, também, né? Se esforça muito pra cair, conseguiu empate e cedeu aos 92. Eu já acho que faz parte do projeto. Começa a desconfiar que sim. Você pôs um bom ponto aqui agora. Já faz parte do projeto cair. Talvez a gente que não tenha entendido ainda. Cair para a Série B, pra tipo. Eu acho que a gente que não teve essa visão ainda. Vamos deixar o RB Bragantino na Série B e, sei lá, compra o Santos pra jogar a Série A. Pode ser. Porque o Neymar é um dos patrocinadores do Neymar. Porque o Neymar é patrocinador de Bull. Sem querer, o Santos. Você achou um gancho aqui, agora que é quase uma teoria da conspiração. Você puxou uma proposta aí que pode estar rolando nos bastidores. Eu acho que eu vislumbrei o futuro. Amanhã isso vai ser anunciado. Perfeito. E passando aqui, vamos pro... Aqui começa a polêmica. Aqui começa a polêmica de fato. Porque assim... Não é nem polêmica, começa o erro, né? Internacional e Cruzeiro foi 3-0 pro Internacional, só que assim... O lance grotesco... 3-0 por quê, né? Lance grotesco. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Jonathan é expulso por um lance, assim... completamente absurdo. Sim. Completamente absurdo. Tipo, ele não chega nem a tocar no atleta do Internacional. E aí, pô, jogar com a menos 60 minutos, desde que você não seja o... Fora de casa. Desde que você não seja o Palmeiras, contra um bom time, você consegue vencer o jogo. Contra um bom time fora de casa é... Baita time. Sentença de... Os melhores times do Brasil hoje. E assim... Baita time do Internacional. Até mesmo se tenha tocado, vamos supor que ele tocou. Não é pra expulsão. Mano, tava o cara aqui na direita, esse Jonathan Jesus, né, que é o nome dele, foi expulso, tava ele na direita, o jogador do Inter no meio assim, e outro jogador do Cruzeiro já na esquerda. E o goleiro na bola. O goleiro já fechando. Não era nem um lance, mano, tão claro de gol assim. Óbvio que o jogador do Inter podia dar um tapa na frente, sair correndo e alcançar a bola. Sim. Mas o jogador do Cruzeiro, o segundo ali, podia também já chegar e... Sim, e é uma tentativa de drible, tá ligado? O cara podia só fechar o caminho do atleta do Internacional, que nada. Mas o cara não toca, ele não toca, o cara, ele cai. Quando eu vi o lance, eu achei que ele ia expulsar o goleiro. Eu achei que a falta tinha sido no goleiro, porque o goleiro sabia que estava banado e, de certa forma, acerta o jogador do Internacional. Mas ele expulsou. Eu tenho uma questão sobre esse jogo. Eu não consigo ficar surpreso com essa expulsão. Sabe por quê? Por quê? Quem apitou o jogo? Não sei. Marcelo de Lima Henrique. Ah, é verdade, que ele até fala no começo do jogo. É futebol, não é igreja. Ele apita todos os jogos, todas as jogadas a 1 quilômetro de distância. Então ele pode dar qualquer coisa. Assim, ele pode falar que viu qualquer coisa, porque ele não viu. Mas tava longe, como ele tá sempre. Ele é horrível. Tudo bem, não. Ele é horrível. Ele estar longe do lance, expulsar, ok, mas... O VAR temos algo chamado VAR. Mas aí nós vamos entrar num outro problema. Então, aí a gente tem algo chamado VAR. Porra, pra que ter o VAR se continua acontecendo esses erros grotescos, tá ligado? O VAR, aparentemente, do ano passado pra cá, ele mudou a postura. Não é uma postura mais de questionar, é uma postura de validar o que o imbecil marcou no campo.
Então o que o imbecil marcou no campo, o VAR fala, é isso mesmo. Tô olhando aqui e é isso aí mesmo. Tipo assim, é isso aí. O VAR, a ideia do VAR... Parou de ser intervencionista para ser chancelador. Mas o VAR... Você vai sair, tá bom. Isso foi uma mudança de postura do ano passado para esse. Pode reparar, porque o ano passado era o contrário. O cara dava uma coisa, o VAR entrava, o cara revia. Não, realmente, o VAR me chamou aqui no... Quando na verdade é só você fazer o que é certo. Não foi falta para expulsão. Não é tão difícil assim, né? Não foi falta. Não é tão difícil, o VAR vem falar, mano, acho que não foi falta pra expulsão, você pode ver aqui? Gente, Não é tão difícil assim, acho não. o Lianco solou. Ali nem pode, porque é segundo amarelo, o VAR nem entra. Tricolor. Não, eu tô falando no geral, né? Tem outras coisas grotescas aí. A gente vai falar de Palmeiras Esporte. Esse aí tá guardado. Então, A gente falou de São Paulo na estreia de São Paulo Libertadores, os caras dão um pisão no peito do... dá uma solada na cara do Luciano. Que diga-se passagem, eu adorei. Eu gostei, porque eu já não suporto mais o Luciano. Eu gostei do lance. Mas era pra ver mesmo. Lance que assim, lance perdido, a bola vem alta assim. Coisa O maluca. Luciano está fora do campo. Protegendo a bola pela Está fora- saída lateral. Está fora do campo, a bola vem alta. O cara pula, Numa bota bola. a bola no peito do Luciano. Detalhe. Tipo, Não, foi no nariz. Detalhe. Não tinha como ele chegar na bola, porque a bola já tinha saído do campo. O cara chutou a cara do Luciano e me falou. Aí o juiz pegou e fez assim. Pô, amigão. Tranquilo. Ele só fez assim, ó. Não, o juiz chegou assim, ó, amigão. Correndo Não, assim, foi ó. bizarro. Assim, amigão, não pode. Foi bizarro. Aí, foi honesto. Não é esse Não é assim que funciona. Não é assim. É outro esporte. Esse é outro esporte. A gente não tá no kickbox. Não dá, Exatamente. entendeu? Aí parece que, sei lá, é instrução da América Latina. Mas vamos falar sobre a arbitragem um pouquinho mais pra frente. Então, assim, o time... Comprometeu o resultado, né? O bom time do Internacional, que muito provavelmente já levaria Já esse ia ganhar, jogo. provavelmente, porque o Internacional tá bola Mas mais. assim, foi 3-0 muito por conta... Gol das três dessa principais questão. peças aí do Inter, né? E o que o Gabigol não sabe finalizar é sacanagem. Ele esqueceu como faz. Mano, impressionante. Faz tempo, né? Tô Impressionante. tentando lembrar faz tempo. Faz um tempinho. Nossa. O Gabi sem gol no Sem caso. gol. Lil Gabi, né? Lil Gabi. Também conhecido como Lil Gabi. E agora vamos passar pro, acho que... Jogaço. Mirassol e Fortaleza, empate em 1-1 lá em Mirassol. Assim, O Mirassol empatou o jogo. Foi buscar no aos 93. finalzinho, né? não vi, Não vou mentir também. não me arrependo de não ter visto o jogo. Eu só Porque queria assim, Fortaleza fez pouco esforço. Esse é o ponto. Até onde eu vi Não vi, não me arrependo. e li. Desculpa. Um pouquinho, acho que o Foi Fortaleza não fez grotesco. tanto esforço. Cara, se eu vou ser bem vamos lá, sincero, vamos lá. eu tenho grandes restrições contra o Fortaleza e o trabalho do Voivoda. Já falei algumas vezes aqui, Já. né? Eu não gosto do acomodado. jeito que os times dele jogam, velho. Nossa, achou horrível. fora O que é time, né, acomodado. cara? Mas deixa eu puxar Fora que aqui. ele é acomodado. Estatísticas do jogo, tá? Traz essa estatística. Mirassol contra Fortaleza. Mirassol deu 20 chutes. Ó, buscou a vitória. Quantos no gol? 5. É, puxado aí fica mais 90 puxado. minutos. 90 minutos. Aí fica mais O puxado. Fortaleza deu 7 chutes, 3 ao gol. Fantástico. Posse de bola 71% para o Mirassol. Puta que... Nossa. 590. 71. O Fortaleza, 71%. ó, o Fortaleza joga 590 reativo até contra o Mirassol. É inacreditável. 599 passos feitos pela equipe do Mirassol. Passes, né? Passos não, né? Não é corrido. Passos, deixa eu ver Os quantos eu caras dei hoje. tá- os caras tá com relógio. 1000 passos. 84% de precisão de passe. Olha, passaram bem. É, de lado? Provavelmente de lado. Muito parecido com Do Muralha pro David Braz pro Reinaldo. o jogo. Reinaldo, Muralha. A gente entende aqui que o jogo foi bem. Andou, né? Foi bem fluido, porque ao todo são 37 faltas. Não, 27 faltas. Errei. Ah, 27 A 37. matemática, matemática não tá Não tá em dia, não. Sou de humanas, né? bem perfeito. E 8 escanteios para o Mirassol. Assim, Então, assim, Esse foi um jogo grotesco. Ficou Os melhores pra gente- momentos tem 1 minuto e meio. pouca gente falando sobre o jogo. Não é nem falando bem ou mal. Falando sobre o jogo. em Tem geral. muita gente reclamando do Voivoda Então, assim, no Ceará. claro. A torcida vem já um tempinho. desde o Fortaleza, estadual. né? Desde o Torcedor estadual. do Fortaleza. Isso, perfeito. Do estado do Ceará. do estado. Eu sei, mas você. Fiz eu a minha acho- culpa do eu meu. acho Pode que- usar mesmo. Eu acho que a pode torcida usar. do Fortaleza não gosta tanto de ser. Sim, pode ser, relacionada ok, a isso. tem um ponto. Imagino eu. Eles não são os cearenses. Ok, você Imagino eu. Não, né? Não, é na não Europa brasileira. Não. É a Bélgica brasileira. Tô com você, Fortaleza. Tô tentando aqui, meu. Tô tentando. Enfim, assim, eu não gosto dos times do Voivoda. Eu rezo todos os dias para que se mandarem o Zubeldia embora, não tragam esse cara, porque ele, os Mas times por que dele mandarem o Zubeldia joga embora? feio. O cara joga reativo contra o Mirassol. Por que não daria o Zubeldia embora? A gente tá vendo a Libertadores. Não, tô torcendo pra E não vai mandar. ganhar. Tô torcendo pra se vai mandar, Vai ganhar. E vai entendeu? ganhar. Enfim, é isso. Mas enfim, passando pro próximo jogo. Vitória e Flamengo.
que... O Flamengo conseguiu uma vitória também. Sempre consegue. Vitória contra Vitória. Daquele jeito. Sempre Na consegue. bacia. Com um golaço do Arrascaeta, né? Que golaço. Diga-se de passagem, que golaço. Mas foi um bom jogo do Flamengo, um dos melhores momentos. Mas que falta de vontade de derrubar o Arrascaeta também. O que me chama atenção exato, só aquela só primeira faltou coisa. estender um tapete vermelho pro Arrascaeta. Não tem muito segredo. Vamos querer um pouquinho. Agora, vamos querer um pouquinho, né, pessoal? Senão vai ficar difícil o pessoal do Vitória lá. Vai. Que aliás- acabou de fechar contrato com a patrocinadora Fatal Model Pro para o time feminino. É incrível. Isso Incrível. que é. Eles não vão no mercado, né? Agora Isso. tem acompanhantes. Sim. Que é o único Homens time de luxo. que inclusive é o único Não sei se time. é tão nesse sentido, não. Vitória que é o único time que tem duas bets diferentes patrocinando a camisa. É sério. Quem Fantástico. pode. É uma principal e uma aqui no sim. no homoplata. É fantástico. Não dá pra falar Absurdo. não dá pra falar que a gente não esperava a vitória do Flamengo. Mas eu Mas o esperava Vitória- até um pouco mais convincente. Mas o que então, chama então foi atenção bem, nesse time até. do Flamengo é que tá todo remendado. Né? Também. isso. Tá todo remendado e mesmo assim ele ganha. O Felipe Luiz até na coletiva fala que foi uma baita de uma vitória. Sim. Contra o Vitória. Mas ele fala que foi uma vitória Talvez seja por isso. importante. Não, sei Com a o quê. vitória contra o Vitória, vale 2, né? Vale 2. Escutamos eu acho que e não julgamos. Eu acho que até o Felipe Luiz vai falar um papo de assim, vitória heróica. Ó, Então assim, tem que respeitar. mas uma parada que eu queria comentar. Por que o Wellington Rato tá quadrado? É sacanagem. Tá parecendo um personagem do Minecraft. Talvez Esse filme do o Minecraft que pessoal, tá aí lançando agora, o pessoal né? precisa, Pode ser o pessoal uma precisa pegar uns cupons de desconto da Fatal Model pro Wellington Rato poder dar Calma. fazer um card. Porque tá pode ser. É verdade. difícil. verdade. Pra ele, Não apoiamos Fatal Model aqui. Não apoiamos. eu não sei o que querer patrocinando. Aí Se quiser pode patrocinar, a gente começar apoia conversar. também. A gente pode começar a conversar. Mandando o Pix, é nóis. Aí já pode. A gente só anuncia o Tigrinho, né? Só o Tigrinho. não. Se quiser patrocinar, também. Tigre- Não, não, aí a Tigrinho gente tem aí nós bloqueio, vamos ter que, Tigrinho, nós Tigrinho vamos ter a gente que bloqueia. conversar sobre. Tigrinho a gente bloqueia, foi pra Exato. Mas depende do. Agora, E antes de falar desse jogo, Deixa esse por último, vamos falar desse essa aqui. história, né? tá bom. Vamos falar de Santos e Bahia. Vamos falar de Santos de Bahia. Vamos falar de Santos e Porque assim, o excelente time do Bahia, o excelente time de Excelente elenco do Bahia. bom time do Bahia. Bom time do Bom Bahia. time. É que quando você fala bom time, você considera o trabalho do técnico, né? Então, E eu não então, por considero o trabalho do técnico bom. não, mas acho que é por isso que o excelente não cabe. Tá bom. Tá bom, ok. Bom, Aí bom a time gente do Bahia. fecha. Bom time do Bahia. Bom time do Bahia. Bom time do Bahia enfrentou o Santos que Bom resultado pro Bahia. se Bahia reserva. três pontos, Então, por se isso. 3 pontos contra o Vasco em São Januário era obrigação, Imagina que o Bahia em casa. o Bahia reserva. anula. E aí? E o Bahia reserva também. Também era obrigação. E que não é também o Bahia titular, né? A torcida do Santos já tá na hora de Entender Já tá na hora de entender. que o Santos Não, mas peraí. Vamos começar aqui. Fala você, depois falou. Neymar Fala você, depois é falou. influencer. Vamos começar aqui. A torcida Fala do aí. Santos já tá na hora de entender. Já, pô, o Paulista já foi, começou o Brasileiro, segunda rodada. Eles têm que cair na real e entender que o Neymar prefere a Fúria Futebol Club na Kings League do que o Fantástico. Perfeito. Já Check. tá na hora de entender. Vamos entender já que quando o Neymar tiver um espaço livre na agenda dele, pô, hoje não tem Kings League, hoje não tem Fúria não. Hoje eu não tenho pênalti presidente pra bater. Ah, hoje tem jogo do Santos aqui, acho que eu vou lá assistir. Porque impressiona muito o Neymar chegar, fazer a preleção ali com os jogadores do Santos e sai a notícia que ele foi embora antes do jogo começar. E na Kings League ontem ele chega às 7 da noite. E vai embora O que jogo horas? é às 9, o jogo dele é às 9. E ele fica até o final do evento. É jogaço, é Kings League. Eu quero ver o Kelvin batendo pelo presidente. Eu quero ver o Gaules comemorando, ele é uau. Eu quero ver o Chris Guedes metendo caixa. Mas nesse jogo do Santos não dá. É demais. É melhor ver a Nossa, Fúria? Menino Ney. É melhor ver a Fúria? De acordo com o Neymar, sim. Então, é por isso. Então o Neymar tem razão. Não, ele é torcedor da Fúria. Exato. É isso. Eu tenho uma coisa pra eu tenho- falar. eu tenho- eu Pode só falar vou primeiro. trazer Isso é ótimo. Esse Fala. levantamento. Por favor, feito licença por- poética. Esse Importante. Craque Neto. levantamento feito por Craque Neto. Muito obrigado por isso. Os últimos 30 dias de Neymar. Ele quer fazer de tudo, menos jogar futebol. Ele foi pra Kings League, Check. Aqui, ó. festa em Mangaratiba, Check. pôquer, 3. carnaval, assistente técnico, Assistente técnico. Batman, Batman é bom. gols, assistências. Termina. Não tem. Gols e assistências ele não tem. Ok. Esse foi o levantamento do craque Neto com gols da bola. Exato. E então vamos lá, né? Eu tenho uma Neymar, coisa pra falar desse jogo. por Posso? favor, Só por favor, rapidamente? por favor, fique à vontade. Que o Vinaldo começou falando que a torcida do Santos precisa entender e tal Isso. sobre o Neymar. Cai na real. Tem uma coisa que a torcida do Santos já entende.
Mas eu tenho dúvida de que o Marcelo Teixeira entenda. Que é a realidade do Santos. Ele não entende. A realidade do Santos hoje, boa parte da torcida já entendeu. Já. Por exemplo, empatou pouquinho. contra o time reserva do Bahia, Na que é um Vila. bom time, Bom time. em seus domínios. Que é pra ser o alçapão ali. Como que você acha que vai ser esse jogo na volta, no retorno? Com o Bahia completo. Eu arrisco de um palpite aqui. As notícias não são boas. Exato. O fato é esse. E, assim, eu queria só trazer uma parada também. O contrato do Neymar com o Santos, ele encerra em junho. Tem alguns jogos aí pela frente só, né? Estamos no meio de abril, quase, praticamente. É. E Um o bom cara jogou o quê? 7 jogos no Paulista? A gente Sim. tem que pensar. Então, assim, de duas uma. Ele fica aqui no Brasil, ele estende esse contrato para ficar mais tempo na Kings League, sei lá. A gente tem que pensar. Né? Vai jogar, vai pro showball, né? Showball, Pode ser. que Eu são vou- vários showball. O Kingsley. Mano, Eu vou ajudar o Santos. ou o Santos, Ajuda o vai Santos ser, aí. ou o Santos é o time mais derrotado e trouxa. Não, só não é mais trouxa que o Al-Ahly, porque o Al-Ahly pagou. Eu vou ajudar o Santos aqui, tá bom? Porque Tem. não tá legal a situação. Tem. Se eu sou o Santos, sou o Marcelo Teixeira aqui. Chega de dar entrevista falando que o time tem que ganhar de tal. Tá. Liga pro Kaká. Conhece o Kaká? Qual é? O zagueiro ou o meio? Kaká, meia. Ah, Jogou nosso muito Kaká. no Paulista. Pai do Desimpedidos. Kaká, eu sei que você tá junto com a Kings League aí. Vamos fazer o retorno. Eu sei que você é embaixadora. Faz o retorno. O Neymar precisa ficar no Brasil. Por favor. E se eu falar que ele quer pra ele jogar aqui no Santos, ele não vai querer ficar. Se não Mas tiver se a Kingsley, Fúria tiver que jogar com o dia 3 de novo, ele lá vai. em cá, Lá ele volta. estará. Tem mais um pelos presidentes pra bater? Ele estará lá, com toda certeza. Então, Kaká, faz a boa, depois eu te pago, a gente vê aí uma mão lava a outra, Aí você foi bem. mas faz um retorno da Kings League pra já. Como esperança pro É torcedor. pra já que eu quero isso aqui. Ou senão o Neymar vai embora e desliga o telefone. E é só esperar mais pra acontecer. Essa é a dica que eu dou pro Marcelo Teixeira. Se quiser, salvar o Santos. Esse foi também. desbalanceado. Se não quiser, fica aí. O Vinícius tem um. Mas também, se quiser. Você tem um molho, Vinão. Eu não vou nem cobrar nada aqui. Você tem um molho. Pode fazer isso aí, pô. O futebol brasileiro agradece. Meu, mas do que adianta o cara ficar mais 6 meses aqui e não jogar? Mas é que ele joga um jogo e o outro. Mas aí dá pra fazer pelo menos o circo, né? Pão e circo, né? É tipo um jogo festivo, assim. Pelo menos tá o ligado? torcedor do Santos vai ficar sempre na expectativa. Não, mas o Neymar. Joga mas um o jogo, Neymar. joga um jogo. Mas o Neymar. A realidade é o Tiquinho perdendo o gol embaixo. Nossa, da esse aí, Aliás, da pequena. que, assim, eu acho que é a pior tentativa de cabeceio da história do Ele dá uma bugada, brasileiro. assim. Se fosse o Caleri, era a Terceira Guerra Mundial. Tá. Mano, Se fosse o Yuri Alberto. foi muito feio. Nossa senhora. Foi muito feio. Se é o Yuri Alberto que perde esse gol. Então, tem um vai tempo de meteoro bola aqui. parecido com aquele lance do Yuri Alberto. A bola pinga na frente dele. Aquela fase. Ele pula aqui, ó. Não, aquela fase faz. Qual lance? 3. Ah, tá. Foi no Agora derby, não. acho que foi no derby, pô. Na Não, fase não, paulista. não. A bola pinga na frente dele, ele tenta Ah, pegar sim. a bola aqui, ó. Puta, foi no derby. no derby, foi no Ela final pinga e ele paulista. pula errado. Ele Tempo. pula errado. Nossa, foi bizarro. lembro. Foi quase isso. Não, também tem aquela que ele tenta matar de peito, né? Só que a do Tiquinho foi pior. A do Tiquinho foi. Porque era só ele espirrar e a bola entrava. Se a bola ficar fosse ele parado, se ficar espirra. parado assim, bate e entra. Isso, e é isso aí. Desaprendeu, Ele conseguiu. Desaprendeu. Foi pro. Mas enfim, agora Agora vamos Prato falar cheio. do jogo Aí. mais polêmico da rodada. eu vou até me ajeitar na cadeira. pra falar. Sport e Palmeiras. Vou até me ajeitar na cadeira. Que. Ai. Com o foi que um falar? assalto, né? O que falar? Acho que não dá pra falar muita coisa. Foi um assalto. É, assim, ó. É sobre esse jogo. Começa um pouquinho. Pode Chama a começar. atenção o fato da arbitragem ter sido desastrosa praticamente na rodada inteira. Sim. Certo? Sim, certo. Então aquele negócio, sorri agora, chore mais tarde. isso. Um dia o seu time vai ser prejudicado, no outro dia ele vai ser favorecido. No caso do Sport, prejudicado 2 rodadas seguidas. Isso. Esse aqui é o ponto, pra mim. Engraçado que nunca o time de verde é prejudicado. Sempre tem erro de arbitragem. Tá um tempo sem ser. Sempre tem erro de arbitragem, aí eles usam como desculpa, não, porque a arbitragem é uma merda pra todo mundo. Só que toda rodada o time deles é favorecido. Esse é o problema. Não tá fechando, né? Não tá fechando. Quando vai ser o dia que o Palmeiras vai ser prejudicado? Uma coisa pode ter certeza. O Se dia a que for. CBF O dia que boa, for. Na rodada seguinte,
acordo com os Palmeiras. É que de acordo com os O dia palmeirenses... que for prejudicado, meu Deus do céu. É que de Abel acordo- Ferreira na coletiva, É que de acordo com os Leila palmeirenses- Pereira. E o Abel Ferreira que acabou o jogo, bom jogo, seu árbitro. Mas é lógico, né? Foi Mas bom pra ele. Mas você sabe que... Mas sabe que os palmeirenses, eles vão de pé junto. Que foi pênalti. Que o Palmeiras é muito... Prejudicado. É muito prejudicado. Eu de acordo com a inveja. Não, hoje eu vindo Que pra no cá, Campeonato Paulista, eles foram muito prejudicados pela foi muito prejudicado. O Vitor Roque que o diga, né? Vindo pra cá na minha parte, né, fazendo uma parte dos meus estudos para esse programa de hoje, eu tive de ouvir um jornalista palmeirense, uma rede que eu gosto de acompanhar até, o Vitor Lopes lá da TNT, que ele, para usar essa desculpinha, se apoiar nessa muleta de é ruim para todo mundo, ele traz o erro da Copa do Brasil lá, que o Caleri estava impedido, e que a linha era inconclusiva, e que não olharam, não sei o quê. Ou seja, Que foi erro. talvez possivelmente seja o último erro pro Palmeiras. Isso é 2022, sei lá, 23, sei lá. Deve ser. 23, sei lá, 22. É não bem sei. provável. Então você vê como que o Palmeiras está tendo que fazer um exercício duro de ir lá atrás. Tem que ir lá, tem que pegar lá atrás. isso. E assim, É bizonho. o que chama atenção também, que assim, o Palmeiras, eu já falei aqui uma vez, uns 2 programas atrás, 2, 3, por aí, que o Palmeiras atualmente é o time mais favorecido pela arbitragem. Não tenho dúvida. Tem Isso a- aí é. E o que chama atenção também bastante nesse jogo é que foi contra o Sport de novo. De novo. O Sport foi prejudicado na primeira rodada. Perfeito. É que não É que foi o Caleri tão, errou o pênalti. o roteiro não foi tão cruel, É. porque deram um pênalti absurdo e o Caleri perdeu. E foi no começo do jogo. Sim. Esse foi mais cruel ainda, porque o cara, além de fazer o pênalti, é tipo nos 90 e tralalá. É. Tralalá, tralalá. Tralaleiro, tralalá. Tralaleiro. E acaba o jogo, Lucas Lima, corretamente inconformado. Fala que é sempre assim. Pra nós é mais fácil do juiz roubar. Não fala nessas palavras, né? Mas É quase isso. É, Até porque o Lucas isso, Lima né? também com as palavras também não é a Nem melhor melhores. característica dele, né? E aí acaba. Foi no domingo o jogo, né? Foi. Acaba o domingo, passa a segunda, chega a terça. E o presidente do esporte fala o que fala. Dirigente, né? Diretor, né? Isso. Diretor de futebol. A Federação Pernambucana fala o que fala. E aí E aí eles trombam quem? No rolê? o Vasco tem que abrir o olho. Tem. Se o Vasco não abrir o olho, o Sport ganha de 3-0. 3 pontos. Pra compensar. É assim. No mínimo 2, pra sair zerado. Aliás, uma coisa importante sobre isso é que eu tava quando eu tava olhando a pauta aqui e tal, é um amigo comum nosso, meu aqui do Teco, que é Bruno Calegari, que pediu para que comentássemos sobre a jambrolhada que o PVC deu no diretor do esporte. Importante. Importante. Fantástico, Que vai importantíssimo. ganhar o nosso... Importantíssimo. A gente vai falar disso um pouco mais tarde. Vamos falar isso um pouco mais tarde. É, Mas é uma Uma cereja no bolo. bonita. o que me... Somando tudo isso, o que dá a entender é que todo mundo... Tipo, tem time que tá ok em passar pano pro Palmeiras. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E a que assim, arbitragem tá assustadora do jeito que tá. Arbitragem em geral. Geral. Sim, lógico, foi o que eu falei aqui. Agora, o que chama a atenção aqui, quando é o time deles, aqueles Por favor. Aqueles lá. Calma. O pessoal lá Calma. da Barra Funda, né? Barra Funda, Isso. várias lá. Isso. É sempre a favor deles, né? Erra, mas é sempre a favor. Ou faz tempo que não tem nada contra. Pô, até o Marcos. Constrangedor. O Marcos tá constrangido. Pô, eu prefiro Perdeu e empatado. Perdeu o empatado que ganhar. E assim, não teria problema também da torcida, torcedores em geral, não a torcida, né? A torcida não vai falar, vai levantar Não uma vai mancha nem verde, vai levantar uma faixa lá. Mas assim, torcedores... Queremos ganhar justamente. Influenciadores, comentarem esse lance e falar, tipo, que nem o Marcos falou, o cara que eu acompanho também é o Caio Capito. Ele falou, Sim, muito bom o pênalti não conteúdo foi dele. e que se dane. Ganhar roubado pra mim tá bom. E o Se Lugo? for- Quem que falou o Então, Lugo? o Lugo eu não acompanhei. Ganhamos com pênalti roubado! André! Eu consegui acompanhar. Foi, eu Mas vi. o que irrita mesmo, o que me pega, é os torcedores que tentam arranjar essa desculpa mesmo, que nem o Carlson falou aí do Vitor Lopes, que é um cara que eu gosto também, de uma emissora que eu gosto, um programa que eu acompanho, que tentam arranjar essas desculpas, essas justificativas pro injustificável. Então eu vi muito torcedor também palmeirense no Twitter Por exemplo. comentando, porque aí o Globo Esporte
de Pernambuco, fez uma piadinha. Eu vi. Que o Excelente piada. Muito torcedor boa. Excelente da- piada. o cara que do É Palmeiras. o Thiago não sei o que lá. Ah, não conheço. Que é tipo o apresentador do Globo Esporte de Não lá. conheço o nome, perdão. Thiago alguma coisa, Thiago Fera. É o Fred. Isso. Acho que é Thiago Fera, alguma Eu coisa não assim, conheço uma parada o assim nome, lá. perdão. Mas ele faz a piadinha, Bom o cara apresentador. do Palmeiras anda na rua, tropeça e chuta pênalti. O cara engasga. E aí, Bom. uma Bom. Queima a boa língua parte com da café. torcida do Palmeiras Pedro. falando, nossa, como é possível? Quando é com tal time, quando é com X time, não tem essa comoção. Que a mídia. Essa- Um absurdo, essa mídia. um absurdo da Globo. E assim, até parece. Bolsonaristas. Não, esquece isso aí. Parece como eu. Não traz essa pauta que vai engaixar enganchar naquela outra vai lá. trazer engajamento. Eu vou acabar falando aqui. Vai trazer Vamos Parece que eu, caçar enquanto nosso vídeo na corintiano, internet. Nunca vi. Pô, 50 mil pessoas na polícia. Eu, enquanto corintiano, nunca vi o Milton Neves com um apito com o símbolo do Corinthians. Como que é só pro Palmeiras? Eu vi isso a minha infância inteira. Então. Porque era assim antes. Não, calma aí. Era assim. Aí com a instituição VAR, eles ficaram um pouquinho mais acanhados. Começaram a roubar contra o Corinthians. Não, eles começaram a ter que. Você vê que eles estão meio perdidos desde o VAR. E agora? Eu tô acostumado a favorecer o Corinthians, não pode ir mais, porque tem o tempo vídeo, que o quê? Só que uma coisa é Faz tempo que o soberana Corinthians ao tá VAR: favorecido. o dinheiro. Isso que eu queria falar também, porque tem outro ponto que O já dinheiro das faculdades. Já engaja, Vocês chegaram- já engaja. Dinheiro das faculdades. Dinheiro do aqui- banco. Viralizou Dinheiro que essa de empréstimo para idosos, E assim, estudantes. Só um breve comentário. Entendeu? Breve comentário, Teco. que É já isso. É bastante relacionado ao dinheiro. Luciano ameaça chutar a bandeirinha contra o Palmeiras. Opa, FPS. Vermelho. Proibido. Recomendação. Proibido. Proibido. Memphis Depay sobe na bola contra o Palmeiras. Opa! Proibido. Proibido. Não pode. Mas e o Veiga? Quando fez essas Não duas pode. coisas? E o Veiga quando Não fez? pode. E o Veiga quando chutou a bandeirinha, o que aconteceu? É que não mexeu com tal ali. Com a Leila Pereira que tá forte no bastidor, viu? É, Isso aí tem que muito. aplaudir. Ela tá forte no bastidor. Ela hein? faz um bom Meu trabalho. Deus do céu, parabéns, Leila. Eu queria ter uma figura A nossa. forte como a Leila Pereira nos bastidores. pro meu A Coringaço. loba alviverde, Pro né? meu Isso, pro meu Coringaço, porque o Guto Melo é um. A loba alviverde. Isso é O delirante. Guto Melo Isso é delirante. Guguto Melo O Guto Melo. não tem toda essa força. tá roubando legal o Coringaço. hein? Tá, Ó, cuidado. legal. Tá. Foi mal. Tá. Supostamente. Dito Tentando. isso, dito É o isso, que faça estão o Pix da falando. Arena, faz É o o que Pix estão. da Isso, doiarenacorinthians.com. Pode doar Ganha, lá. ganha ajuda sua nós. plaquinha. Parou, né? Ele tá roubando. Parou, Não, né? tá indo, mas deu uma miada. Deu uma miadinha? É, porque não é difícil, né? Eu acho Mas- que bater uns 700 vezes é um pouco difícil. Acho. Mas o que tem lá, dá pra pagar o quê? Dá pra pagar o salário do mês Ah, por paga uns 2 meses de Memphis, acho. É. Que pra mim tá bom, hein? A experiência Memphis Depay do Brasil é suculenta. Memphis Depay Experience. É crocante, ele pisa na bola, xinga a CBF. Memphis Experience. Puta, tá, eu tô aproveitando ao meu máximo isso aí. Crocante. É crocante, é suculenta. Mas enfim, esporte roubado e o Vasco que abre o olho, porque É. próxima rodada é esporte e Vasco. Próxima rodada promete. E o dirigente derby. do esporte falou que falou. Você quer começar já com a premiação? É, vamos começar a Sim. premiação. É Vamos começar a verdade. premiação. Como fizemos no episódio passado, a gente vai eleger aqui os 3 melhores da rodada. Sim. Os 3 piores da rodada. Sim. E também temos o nosso prêmio Calado é um Poeta. Que Tá com achou uma o vantagem. nome já é autoexplicativo. Isso. É. Entendeu? E você já deve Pra quem imaginar consegue o fazer prêmio. pelo menos um O com um copo, É, entende o é que, bem que é o fácil. prêmio calado. É É. bem fácil. Então, vamos começar com os melhores. Vamos começar com os melhores. Vamos. Não, você primeiro. Quebrou o final. Não, eu tenho aqui meus palpites. Eu tenho meus nomes aqui. É que assim, eu tô. Não vale voto Isso meme, não. né? Não vale voto meme, Não, tem que ser não, voto não, sério. voto Você sincero. sério. É porque eu ia votar no Igor Serrote, mas. Eu tô na dúvida se eu vou pelo voto cult, que nem Ih. é tão cult. Ah. É, você Ou pelo estudou. voto clubista. Você estudou qual faculdade? Casper. Casper Então pode fazer voto cult. É muita cara nem de é ter tão estudado. cult. Ou vou pelo voto clubista. Vai. Por favor. Vai. Mas eu vou. Vai. Eu não vou no clubista, dessa vez eu vou me segurar. Deixa que eu porque- voto por você, Tá vai. bom. No clubista. Vai. Eu vou. Luciano Júnior. Pô, Ok. jogou bem mesmo. Jogou Jogou muito bem, bem. Bom fez jogo. um golaço no final, que o goleiro do Santos tem um pulo ali completamente aleatório. Mas ele deu Bom assistência. voto. Se não me engano, ele deu assistência Bom voto. Bom voto. e fez o gol. Ele deu assistência e fez o gol. E ele é o lateral esquerdo, hein?
Na nossa lateral esquerda que tem... Que na verdade na origem ele é Ele é meio ponta, atacante, né? é Ele é ponta, ponta. exato. Nesse jogo eu acho que até ele joga um pouco mais avançado, depois recua. Gosto muito desse jogador. Ele erra Mas às ele é vezes bom algumas jogador. coisas básicas, mas é bom E na jogador. primeira rodada que foi o Bahia Corinthians também, ele jogou muito bem. Quem sabe na mão de um treinador melhor ele não estivesse mais evoluído. Isso aí. Mas ele tá jogando bem. No bom time do Bahia. No bom time do Bom Bahia. time do Bahia. Vou ressaltar. Bom time do Bahia. E então meu voto vai do Luciano Juba, que jogou Perfeito. também a primeira rodada muito bem e levou pra segunda rodada. Eu acho que até assim, trazendo um pouco de estatística, assim, que não quer dizer muita coisa também, mas enfim, eu acho que ele é o jogador com maior rating até então no SofaScore. Perfeito. Do Então Campeonato na segunda Brasileiro. rodada, né? Sim, Campeonato brasileiro. Então na segunda rodada, só 2 jogos, mas... É porque jogou bem na primeira rodada. Merecido. E na segunda jogou muito bem. Não, é Foi bom um jogador, empate. bom jogador. Então meu voto é você, Luciano Juba. Eu lembro dele ainda no Sport Recife, se não me engano. Ele era ponta e ele desceu pra lateral. Isso. Por aqui, Vila, eu vou com êxito no corintiano. Pedro Juvu. Tá bom. Bom voto também. É. Jogou muita bola contra o Grêmio. muito Então não é difícil também jogar contra o Grêmio treinando pra Série B. Não é um mérito assim, mas ele jogou muito. Mas- O problema não tem nada a ver com isso, né? Exato. A forma fez que o gol, Grêmio- jogou muito bem, apoiou muito bem o ataque. Podia ter sido dele o gol também, sem goleiro. Seria Poderia, uma poderia. seria uma Ele foto, poderia seria ter feito apoteótica. aquele golaço. Seria uma E epopeia. o segundo gol do Ceará foi de ex-Corinthians também, Matheus Araújo. Então o Ceará é Nossa, coringaço. foi parar lá. É, ruim é assim, né? Acontece. Você, Caizão. Bom, no meu voto não tinha como ser diferente, né? O homem que ele, a lenda, o mito, sodomizou o Vasco da Gama. Memphis Depay. Tem que ser. Bom. Aquele passe, Memphis Depay aquele experience. passe de peito. Na hora eu lembrei do Teco falando, enchendo o saco quando ele fala da porra do futebol. Na hora eu lembrei do de Teco. trampolim É. existente dele, que ele tanto fala. Que? Tanto Agora, fala. O que ele brincou com a zaga do Vasco. E era pra ter saído com 2 gols e 2 assistências. né? Eu só conheço Sim. 3 pessoas que Então, conseguem- até por isso eu tô falando só também. conheço Jogou 3 muito pessoas que bola. conseguem ajeitar esse É futebol no meio. difícil jogar contra a Fred, zaga do Vasco? Fred, Não é Fred difícil. Ainda mais uma zaga reserva. O João Vitor simplesmente escorregou e caiu de cara no chão no lance do segundo gol. Ele escorre terceiro sozinho. Ele escorrega e cai só de cara E no no chão. terceiro gol? Mas enfim. Aquele que não, cabeçada aqui pra trás, gol contra o jogo. Então. Situação. Faz parte. Mas vamos entrar nisso agora. Isso. Faz parte. Os Mas piores. enfim. E agora vamos dos piores. Já posso começar? Pode Vai, começar. vai, Então, vai. pra A gente manter vai o ciclo. e Isso. vai e volta, vai e volta. E pra nem sair da Arena Corinthians. É igual, Fica em Itaquera. escolher time na educação física. Isso, vamos ficar em Itaquera, calma. É difícil quando você pega a escalação do Vasco e lembra do jogo, é difícil você elencar um jogador É, pior. Só Mas assim, um salta aos olhos, que é o João Vitor, que ele errou nos 2 gols e fez um gol contra. Bizarro. É assim, é uma atuação daquelas que eu acho que. Eu nem vi a nota dele no SofaScore, mas eu acho difícil que exista alguma é bem difícil. atuação pior que a dele se o cara não for expulso, né? Porque quando o cara é expulso cai muito a nota dele. Mas de jogadores que não foram expulsos, eu acho difícil que tenha alguma nota menor que a do João Vitor nas 38 rodadas. E assim, Vai eu ser muito difícil. Acompanhei também um programa, que eu não lembro o nome agora, da própria TNT Sports também, que é o Otávio Neto apresentando. Tava o Otávio Neto, o Renato Rodrigues. E Giovana Kiel. o Giovanna Kiel e tinha mais um, que eu não. O Formiga. Era o Formiga. Nossa, que line-up também. Não Nossa. lembro. Eu gosto dele. Jesus né? Cristo. Eu não lembro do nome do programa. Mas tem o Otávio paciência. Neto, que é vascaíno. Tava Oh. bem contente com a atuação do João Vitor, hein? Tá. Falou coisas boas, o gol ia repetindo, ele. Tinha alguém falando aí. Deve ser bem bom. Ia repetir o gol, ele. Olha o João Vitor, cara. Bem assim. Aquele que ele já largou o profissionalismo, ele só tá, mano, incrédulo. Ele só tá vivendo, né? Ele só tá vivendo. O torcedor ele tá incrédulo que o jogador do time Ele dele. tá existindo ali, né? Ele tá Então, existindo. então, Ele vai chegar em casa pra abraçar a mulher tinha alguém dele. comentando ele. Olha o chorar. João Vitor nesse lance, cara. Olha isso. E aí, assim, então, bom voto. Bom voto, bom. Vamos voto. Vai, agora volta. Então, se um jogador que é expulso perde ponto no cartola, e o goleiro que tá fora do gol? É que não tem essa métrica, acho, mas é uma boa ideia. Uma boa ideia. Infelizmente não existe essa É uma métrica. boa ideia. Conta pra mim. Isso aí É um voto até- teria de ter um atenuante aí quando o cara toma, quando o cara é goleiro toma um gol, ele não tá no gol, tinha que ter um atenuante aí de diminuir a nota. Tinha que ter. Eu vi pouco nesse jogo, o pouco que eu vi, assim, o Cara, Volpe não fez defesa. Esse jogo foi entretenimento As puro. poucas bolas chegaram foram bolas no meio e assim, ele toma um gol que ele tá fora do gol.
E assim, o voto O talvez Igor nem Serrote seja... do gol, o Igor e- Serrote e- se jogando de cabeça E, na não bola, é, esse jogo foi muito bom. e também é um voto que reflete o Grêmio. Eu acho que. É um voto de vale a protesto. pena. Exato. Voto de Eu acho protesto. que. É um voto de protesto. Volpe, na semana passada, você tá muito os melhores. Você que votou nele nos melhores até, né? É, você tá nos piores. É, faz Assim, parte. tem que achar o meio termo, É né? pro Volpe entender que a vida é um Se ele for assim nessa toada, ele vai ganhar os dois, né? Vai ser- Se ele for uma rodada aqui e uma lá, ele vai ganhar os dois prêmios. E quem Pior sabe, ou melhor. quem sabe no mesmo jogo ele não faça defesas difíceis e toma um gol no meio da rua também. Ganha Já dois. tem que ganhar o melhor e o pior no mesmo A jogo. gente já viu muito isso acontecer. Quem sabe, né? A gente já viu isso muito acontecer. Quem sabe? Ele pega, faz 3 defesas difíceis aqui, E ele toma um gol que bate no travessão e na E nuca na dele. Mais um golaço pra conta. Mas eu gosto pra conta. Perfeito. Volpe, vou tirar o meu voto para pior da rodada. Para você entender também que a vida é feita de altos e baixos, e também é uma crítica aí, é um reflexo do que está sendo o Grêmio neste momento. Aí é um protesto. Perfeito. Ronaldo, Meu voto, Teco. Eu ia votar na arbitragem, mas acho que a gente pode desconsiderar, porque senão toda rodada ia ganhar. É o ganhador honorário já. Então o meu voto vai no Jair do Vasco, que fez uma partida péssima. tadinho, gente. Merecia talvez ser expulso. Falha no segundo gol. E é isso. Meu voto no pior da rodada é o Jair. Com menção honrosa. Com menção rosa, a arbitragem, que sempre vai ter menção rosa aparentemente. Pode deixar automático já. É, pode ser. E aí agora vamos pro nosso próximo prêmio, que é o Calado é um Poeta. E nessa rodada não tinha como não ser a galera do esporte, dirigente, o senhor Careca. Vai emplacar. Mano, Essa senhor premiação Careca. vai emplacar, porque toda rodada aparentemente vai ter alguém vai falando ter alguém, vai uma ter um merda problema. federal, né? Esse daí vai pegar. Porque o senhor Careca do esporte, em sua entrevista com o PVC... Dirigente do esporte, não lembro o nome. Não, você senhor Careca. Nem me deu o trabalho de lembrar, de nem merece. memorizar. Nem Eu só lembro do fecho que ele tomou Então, do PVC, que na foi jantada. maravilhoso. Se você não viu, procure, porque é simplesmente o senhor Careca, dirigente do esporte, diretor de futebol, sei lá o quê, falando que foi roubado, mas ao mesmo tempo falando que tá tudo certo, que a CBF tá investindo na arbitragem, passando pelo grupo original, faz um trabalho fantástico. faz um trabalho fantástico, tem Que investido. trabalho do Edinaldo. Que trabalho de Aí ele deixou o PVC transtornado, né? É. Nossa. Simplesmente transtornado. E bom, e assim fechamos mais um No Grita Gol. Esse é o nosso podcast sem frescura, só na bola. E novamente, lembrando, cupom NGG5 para você aproveitar esse lugar incrível da sua Playstation. Traz os amigos, vem pro happy hour, faz a festa da garotada aqui. Aproveita essa parada, temos Tatuapé, Moema, então não tem desculpa, tá? Tá perto de todo mundo. E é isso, valeu e tchau, tchau.